Olha, eu percebo que tá ficando muito forte essa cultura de negação a si e negação do sentimento. E talvez as pessoas estão negando a si mesmas, e como isso acontece? Vamos lá. No trabalho, por exemplo, trabalho, estudos, relacionamento, a gente acaba sentindo algumas emoções, temos uma intuição e nós a negamos e por algum outro tipo de benefício, ou por duvidar de nós mesmos, por desqualificar os nossos sentimentos. Isso está se tornando, acho que, bem frequente, bem comum. As pessoas não respeitam a própria intuição, os próprios sentimentos. Eu acho que a primeira parte para mudar isso, e também explica o porquê é importante mudar isso, é começar a olhar as emoções de uma outra maneira. Não existem emoções boas ou ruins, certo? A tristeza, a raiva não são coisas ruins. A gente tem que começar a olhar as emoções como o que elas são, orientadores. Agora mesmo eu estou dentro do meu carro, se pisca uma luz ali de, de temperatura do óleo, isso não é ruim. Na verdade é bom que eu saiba disso, porque eu entendi que tem alguma coisa ali que precisa acontecer, que eu preciso fazer, algo que precisa mudar. Então ele está me orientando a cuidar do próprio veículo. E nós somos da mesma maneira, nossas emoções nos orientam. É complicado quando a gente começa a se apoiar em uma emoção específica, tornando ela um vício. E aí já é uma questão um pouco mais complexa. Mas, e acho que sim, todo mundo acaba se apoiando um pouco mais em alguma emoção. Mas, além disso, nós negamos muitas outras, né? Então, tem pessoas que negam totalmente essa questão, por exemplo, da tristeza. Elas não gostam de ficar tristes, não querem ficar tristes, negam a tristeza e tentam ficar felizes o tempo todo e sorrindo o tempo todo. Você está negando uma parte de si, uma parte importante. Você está negando o orientador de você. E se a gente está falando de orientação, quer dizer que existe um sentido a ser seguido. E se são orientadores, então se a gente aprender a identificar e o que eles estão nos orientando, qual é esse sentido, a gente consegue seguir um caminho, tomar atitudes que nos levam a uma vida de mais plenitude, de mais satisfação e realização mesmo, né? E aí sim a gente está falando, quando você entende a si, se respeita, entende o que seu corpo está dizendo, o que seus sentimentos te passam, e você começa a trabalhar a favor disso, aí sim a gente está falando de começar a viver uma vida por você, e não uma vida cheia de ambições ou desejos que a sociedade impõe. Eu quero falar sobre isso em um outro vídeo, né? Mas muita coisa que você acha que precisa, você não precisa. O que você precisa, os seus sentimentos estão te falando. Cuidado para não dar ouvidos demais a um vício emocional e cuidado para não negar partes importantes de você, que estão ali para te dizer como que você pode viver uma vida melhor consigo. E a gente costuma negar isso, infelizmente. Mas mudando essa perspectiva, talvez você consiga olhar para você mesmo com mais respeito, empatia, sem criticar, sem julgar o que você está sentindo, sem condenar, ocultar ou se sobrecarregar em algum tipo de sentimento ou pensamento, entendendo que tudo vem, passa, não te define, mas te orienta para que você viva melhor consigo mesmo. Agora, o legal é quando você começa a perceber que esses sentimentos que você tem, tipo assim, angústia, você tá inconformado com alguma coisa, você tá desconfortável com alguma coisa, quando você começa a entender que isso sim significa alguma coisa e é importante, e é algo seu, algo sobre você, talvez algo que você não adquiriu consciência ainda, mas algo importante para você. E se você tá sentindo algo sobre aquilo, se tem alguma sensação ali que você, sabe, duvida de si mesmo, duvida dela, então, cara, para e pensa um pouco, presta atenção, você escuta a você mesmo, sabe? O seu corpo, o seu inconsciente está tentando te dizer alguma coisa, algo que talvez não está certo, algo que você precisa dar atenção. E assim, quando você passa a viver uma vida negando a si mesmo, negando o seu corpo, sua mente, seu espírito, cara, sua vida, para onde que vai? Que tipo de vida você vai viver?
Entende? E assim, no futuro, você, com o tempo você vai vivendo dessa maneira como você já tá, que é incomodado, que é desconfortável, se comparando com os outros, porque você não tem uma referência nem para você mesmo do que você quer. Você vai começar a ver outras pessoas e vai começar a se comparar a elas, você vai começar a ficar ansioso, você vai começar a sentir angustiado com tudo, porque as coisas realmente não vão ter sentido para você. Você não consegue nem ouvir a si mesmo para saber como viver a sua vida, como tomar decisões, aonde dedicar seu tempo, sua energia em algo realmente proveitoso e significativo para você. Como que você vai encontrar um sentido na vida? Então, antes de procurar um coach para te dar um sentido, antes de procurar algum influencer para te dizer o que é importante, o que é legal, comece a escutar você mesmo. Certo? Até porque nada disso que eu falei antes, não, nem coach, nem influencer, nem nada vai te preencher. Eu quero explorar isso mais vezes. Isso daí é muito interessante a gente pensar. Você está se enganando, achando que você vai preencher a sua vida com um monte de superficialidade. Você precisa encontrar o sentido nas coisas que você faz. Você precisa se identificar com a sua vida. Se você vive uma vida que você não se identifica, você precisa mudar urgentemente, por você. Só você pode fazer isso por você mesmo. Aí entra uma parte que é a responsabilidade. Eu já falei outras vezes e vou falar sempre sobre contexto, porque tem contextos que são sim muito difíceis de você progredir, onde as pessoas, o ambiente, ele te puxa para baixo. Mas apesar disso, você é adulto e responsável pelas suas atitudes. E se você está decidindo se manter nesse ambiente, se manter próximo dessas pessoas, dessas influências, então a responsabilidade continua sendo sua. Você está escolhendo ficar aí, em um lugar ruim para você. E você precisa começar a entender disso. Entender sobre você, entender sobre essa circunstância. Certo? Mas no fundo a responsabilidade é sua, de se ouvir, prestar atenção nos seus sentimentos, na sua intuição, entender aonde você está se colocando, com que pessoas você está se envolvendo, que tipo de trabalho você está fazendo. E trabalho é sim muito importante. Não é a única coisa que sustenta a vida, mas é um pilar importante da vida, até porque você passa horas do seu dia, a maior parte da sua vida, dedicando seu tempo ali a um trabalho. E se esse trabalho não é significativo para você, se você não, aquilo não te toca, você não se identifica com aquilo, se não te faz bem, olha o que você está fazendo com a sua vida, com a maior parte do seu tempo. Então, assim, o primeiro passo é começar a se ouvir, sem se condenar, se respeitando, se entendendo, entendendo que a sua vida é você quem vai fazer. E a partir disso a gente vai começar evoluindo em outros passos, mas esse é o primeiro. Se ouvir. Depois a gente vai começar a trabalhar questões sobre comparação, sobre ponto de referência, sobre estímulos, contexto. Tem muita coisa que dá pra gente falar. Mas o importante é que você fique bem com você mesmo. Você não vai conseguir isso passando por cima de você mesmo, certo? Se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Se você não viver a vida por você, ninguém vai viver. E quando você olhar para trás, depois de anos angustiado, o que você vai sentir? Mas independente disso, independente de qual seja a sua idade, quanto tempo tenha passado, do que tenha acontecido, agora é a hora de você começar. A melhor hora para começar era ontem, mas agora é o melhor momento de começar a viver por você, de começar a fazer as coisas por você, se respeitando, entendendo o que você está sentindo, usando isso de orientação para você viver uma vida por você. E se cercando também de pessoas que compartilham ou que ajudam você a fazer isso. Aí a gente entra em um cenário muito legal para você se desenvolver, viver bem, se sentir bem. Eu vou falar mais sobre esse livro que eu indico, que é Comunicação Não Violenta. Eu vou falar mais sobre ele em outro vídeo, mas é muito bom. Se você quiser explorar um pouco mais sobre esse tema e entender um pouco mais sobre o que faz parte de você, o que faz parte do outro, a sua responsabilidade e como olhar para você mesmo com carinho e para os outros também.
Mas fica essa indicação e pensa um pouco nisso, como você está vendo a sua vida, se você está se respeitando e se ouvindo.